Hoje eu vou contar tudo sobre direito à pensão por morte ao filho maior inválido, ou seja, aquele filho que já possui mais de 21 anos, no entanto, ele não consegue trabalhar, ou seja, dependia ainda dos pais, da mãe, do pai, e os pais vieram ao falecimento e esse filho, ou um deles, ao menos, e este filho hoje precisa da pensão por morte. Eu sou o advogado previdenciário Diego Idalino Ribeiro e vamos contar tudo sobre a pensão por morte. Primeiro ponto, tá? O que é caracterizado essa invalidez, tá? Quando este filho não consegue trabalhar por conta própria, não consegue prover o seu sustento, ele pode ser considerado inválido, ou seja, aquela pessoa que é permanente incapacitada, tá? Pode ser tanto por um problema físico ou mental, tá bom? Não tem diferenciação, não precisa ser aquela pessoa acamada, mas desde que ela não consiga prover o seu próprio sustento. Então, existe inúmeras situações. Por exemplo, já vi uma situação de uma pessoa que tem surdez profunda, então não conseguia trabalhar, afetava inclusive a fala dela, tudo mais, então essa pessoa foi considerada como portadora de deficiência, não tinha condições de trabalho e aí então conseguiu obter a pensão por morte. A pessoa que muitas vezes tem uma esquizofrenia, uma depressão grave, assim, qualquer situação que impeça ela de trabalhar de forma permanente, ela pode estar aí sendo considerada uma pessoa inválida. E um ponto bem interessante, tá? Que a pessoa ela pode receber a pensão por morte tanto do pai quanto da mãe, tá? Pode inclusive receber duas pensões por morte. E acumulação de benefícios, veja bem, acumulação de benefícios muitas vezes a pessoa quer pedir um benefício assistencial, que é aquele BPC ou LOAS, tá? Só que aí não veja que ela tem o direito à pensão por morte. E aí acaba pedindo LOAS, que é um benefício que tem menos direitos. Ou seja, esse BPC, o benefício de prestação continuada, ele não paga 13º. A pensão por morte já paga o 13º. E a pensão por morte pode ser, inclusive, acima de salário mínimo. Nós vamos falar também sobre qual valor que você pode receber. Agora, se você vai requerer o benefício de prestação continuada, pode daqui a pouco estar pedindo a pensão por morte. Tá? Tem alguns outros requisitos que tem que estar verificando, que eu vou contar aqui para você hoje. Então, você pode, inclusive, receber duas, tanto do pai ou da mãe, caso ambos sejam falecidos. E caso eles tenham contribuições, vou falar sobre as contribuições da pessoa que falece. E digamos que hoje esse filho já esteja aposentado por invalidez. Não tem problema, tá? Pode estar pedindo igual a pensão por morte também, tá? Pode inclusive receber os dois. O que você não consegue receber dois é quando a pessoa recebe o benefício assistencial, que é o LOAS. Daí tu não consegue, é um ou outro. Agora, aposentadoria por invalidez, você pode também receber a pensão por morte. Ou se não recebe nada, ok, pode estar requerendo. Agora, um ponto que tem que ser observado, tá? Muito bem observado, é o seguinte: quando que é o início da invalidez? Esse é um dos motivos que faz negar muito, levar ao indeferimento, né, a negativa pelo INSS da pensão por morte ao filho maior inválido. Por quê? Essa invalidez ela tem que ter ocorrido antes do falecimento do pai ou da mãe que você esteja buscando o benefício de pensão por morte. Se a invalidez ocorrer
após o falecimento, você não vai conseguir o benefício. Então, a invalidez você vai ter que comprovar por meio de documentação médica, exames, laudos, atestados, que ela surgiu antes do falecimento do pai ou da mãe, tá? E não há necessidade que a pessoa seja interditada, ou mesmo que a interdição tenha vindo a ocorrer após o falecimento. Isso pouco importa. O que importa é comprovar que antes do falecimento já havia a invalidez. Um outro ponto bem importante, que muitas vezes é discutido essa situação, é quando a pessoa ficou inválida somente após os 21 anos de idade, tá? O que acontece? O filho, ele tem o direito à pensão por morte até os 21 anos de idade. Passou os 21 anos de idade, não tem direito à pensão por morte, a não ser nesses casos de invalidez. Então, digamos o seguinte, vamos para um exemplo. O filho, ele tem 30 anos de idade quando ficou incapacitado permanentemente, ou seja, considerado deficiente ou inválido. Aí, então, com 30 anos de idade, tá? Neste exemplo. Só que o pai ou a mãe ainda era vivo. E esse filho ficou dependente do pai. Voltou para a casa dos pais ou algo nesse sentido. Percebe que a invalidez iniciou após já ter 21 anos de idade. Mas isso não impede de gerar a pensão por morte, tá? Por quê? Digamos que então ele estava com 30 anos de idade, passou-se mais alguns anos e o pai veio a falecer. O pai recebia uma aposentadoria. Essa aposentadoria pode passar para o filho, porque ele irá comprovar que ele estava incapacitado antes mesmo do falecimento do pai. Então veja que era após já 21 anos de idade, já era uma pessoa com mais idade, veio a ficar inválido, pode estar antes, desde que seja antes do falecimento, pode estar requerendo a pensão por morte. Qual as contribuições necessárias, quais os requisitos para a mãe ou o pai deixar a pensão por morte para o filho? Um é a comprovação da invalidez antes do falecimento. 2, o INSS pode exigir que comprove que dependia desse pai ou desta mãe, tá? Então, pode haver uma necessidade de comprovação econômica, financeira. Não é necessariamente obrigatório isso, mas então muitas vezes consegue-se comprovar mostrando que morava no mesmo lugar, ou que ajudava de alguma forma aquele filho. Então, isso pode ser exigido pelo INSS. Não quer dizer que o INSS vai exigir isso, tá? O primeiro ponto é a comprovação da invalidez, mas pode haver a necessidade de comprovação econômica também, que o pai ou a mãe ajudava financeiramente aquele filho. Se morava na mesma casa, fica mais fácil ainda a comprovação, né? Então, mostra que morava junto já, meio que entende-se que dependia daquela pessoa. O terceiro ponto, tá? Esse é um dos pontos fundamentais, ou seja, o pai ou a mãe, aquele que você está buscando a pensão por morte, ele necessariamente, tá? Ele tinha que ter havido contribuições antes do falecimento. Se é uma pessoa, tá? Se o pai ou a mãe, eles estavam aposentados quando vier ao falecimento, aposentadoria mesmo, aquela que tem 13º. Ok, isso faz gerar o direito ao benefício, tá? Se ainda não era aposentado, faleceu, tem um filho maior de 21 anos inválido. Aí se ele não era aposentado, ele vai ter que ter tido contribuições previdenciárias antes do falecimento. Quanto de contribuições? Pode ser uma apenas
desde que essa contribuição seja no máximo até 1 ano antes do falecimento. Tá? Então, tendo alguma contribuição previdenciária entre a data do falecimento e até 1 ano antes, tem que ser ali no último ano antes do falecimento, pode sim estar gerando direito à pensão por morte. Agora, se fazia 2 anos, às vezes consegue até estender até 2 anos antes do falecimento. Agora, se fazia 4, 5 anos que não contribuía mais para a Previdência, veio a falecer o pai, a mãe ou a mãe, e também não estava aposentado, aí dificilmente você vai conseguir, por causa que é por falta de contribuições, entende? Aí não gera pensão por morte. Não precisa ter aquelas 18 contribuições. Tem muitas informações na internet vão dizer que precisa de 18 contribuições. As 18 é para cônjuge, tá? Ou seja, não é para filho inválido, ou para filho mesmo. 18 contribuições é para um esposo, um cônjuge, um companheiro. Aí se exige 18 contribuições que a pessoa que faleceu teria que ter. Para filho, basta que tenha uma, desde que esta uma seja em dia e dentro daquele 1 ano antes do falecimento. Digamos que os dois faleceram. Vai ter que ter alguém que represente este. Se o filho, tá, ele é menor de idade, vai ter que ter alguém que represente, alguém que tenha a guarda desse filho. Se é um filho maior inválido, se a invalidez for mental, que a pessoa não consiga assinar, não responda por si próprio, vai ter que haver uma interdição, pois deverá ter alguém que represente essa pessoa, para poder receber os valores, administrar as informações. Agora, se é uma pessoa maior inválida, mas é, digamos, uma deficiência física, que não consiga trabalhar, aí ela mesmo pode requerer assinar a documentação, né? Não precisa de ninguém representando aquela pessoa, tá? Então, ela mesmo pode estar encaminhando o pedido. O que vai precisar para encaminhar o pedido? Qual a documentação? Documentos pessoais, né, do requerente, documentos médicos para comprovar a invalidez e também documentos da pessoa que faleceu, por exemplo, certidão de óbito, se tiver carteira de trabalho, outros documentos, até mesmo documentos da aposentadoria da pessoa que faleceu, melhor ainda, tá? Então isso tudo ajuda, ou uma identidade também, a gente chama do instituidor, que é a pessoa que vai transformar aquela aposentadoria, aquela contribuição que tinha na pensão por morte, né? Então isso tudo vai facilitar. E comprovante de residência. E ainda tem a comprovação da dependência econômica. Então, se tiver também comprovantes de que ajudava aquele filho, de alguma forma, depósito bancário, o nome lá na declaração de imposto de renda, um comprovante de mesmo endereço, daqui a pouco algum documento que o pai ou a mãe assinou no hospital, mostrando como responsável, compras, notas fiscais de compras para aquele filho, mesmo que ele more em outra casa, vamos dizer assim, com o endereço, ele comprou, mas colocou o endereço do filho. Então, isso tudo vai te ajudar. Valor do benefício. Quanto que se ganha de pensão por morte? O valor, tá? O benefício de pensão por morte, ele começa como se ele pega o valor da aposentadoria da pessoa que faleceu, tá? Então, ou se não tem aposentadoria, é feito um cálculo como se fosse aposentado por invalidez. O cálculo da aposentadoria por invalidez, nas regras anteriores à reforma, era de 100%, nas regras posteriores à reforma, ele começa em 60% e vai depender do tempo de contribuição
que o falecido tinha, o que aumenta 2% a cada ano que você tiver de contribuição excedente, além dos 20 anos para os homens ou além dos 15 anos para as mulheres. Mas eu sei que isso parece um pouco complexo, mas resumindo, é o valor que teria de aposentadoria por invalidez que o pai ou a mãe deveriam ter. Então, esse vai ser o valor da pensão por morte. E o mais interessante é que, nos casos de maior inválido, o valor é de 100% da aposentadoria por invalidez que o falecido tivesse na época. Agora, ele tem uma diferenciação, tá? Quando não é maior inválido. Nos outros casos de pensão por morte, por exemplo, para filho, para cônjuge, nesses casos ele tem uma diferenciação, porque aí seria o seguinte, aí seria do valor da aposentadoria por invalidez que o falecido teria, começaria em 50% mais 10% para cada dependente. Tá? Então, poderia ter um valor menor. Já na aposentadoria, na pensão por morte ao maior inválido, ele é 100% do que teria direito na aposentadoria por invalidez. Agora, lembrando sempre, tá? Nunca vai ser inferior a um salário mínimo, tá bom? A não ser que você tenha outros dependentes que também estejam recebendo a pensão por morte, aí é dividido. Agora, se for só você que vai receber a pensão por morte, ela não vai ser inferior a um salário mínimo, está bem? Podendo ser valor maior do que o salário mínimo, está bom? Vamos ver se eu esqueci algum ponto aqui. Vamos para algumas dúvidas comuns que as pessoas têm. Há um ponto interessante, tá? Que é qual? Desde quando eu vou receber essa pensão por morte? Recebo atrasados? Não recebo atrasados? Então, isso é um ponto interessante. Até se você tiver dúvidas a respeito desse assunto ou outro assunto relacionado à Previdência Social, já comenta aqui, deixa um comentário aqui embaixo. Se você está gostando, estou esclarecendo todas as suas dúvidas, já escreve para mim um comentário. Eu sempre procuro ler todos, responder. E se você tem interesse em continuar assistindo os vídeos como esse sobre direitos previdenciários, já se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos. Sempre o meu assunto, e aqui no escritório a gente sempre só fala de direito previdenciário, que é a minha especialidade aí no assunto. A gente aqui no escritório a gente só faz essa parte de INSS, então a gente não faz outra. Inclusive o pessoal que sempre gosta quer me enviar uma mensagem privada, quer me contar o caso, eu sempre deixo o link de envio de caso ou de contato no primeiro comentário fixado nos comentários abaixo. Eu sempre deixo no primeiro comentário a informação de contato ali, né? Então vamos lá. Desde quando você vai receber o benefício, tá? Seguinte, se o falecimento do teu pai ou da tua mãe ocorreu há pouco tempo, que não tenha passado mais de 90 dias, você vai receber desde a data do falecimento. Então, se faz pouco tempo que a pessoa veio a falecer, você protocolou o pedido no INSS, você vai receber desde a data do falecimento. Mesmo que o INSS demore um pouco para analisar o seu caso, tá? Agora, se você passou bastante tempo, aí você vai receber desde quando você entrou com o seu pedido no INSS. Tá bom? Então, tem essas questões. Agora tem um ponto importante. Digamos que faça bastante tempo, tá? Que o teu pai ou a tua mãe já tenha falecido.
Só que essa pessoa que vai requerer o benefício, ela é uma pessoa que tem uma deficiência mental, sabe? É uma pessoa que ela não responde por si próprio. Ela não assina, ela precisa de um curador, de uma outra pessoa que vai assinar por ela. Essa pessoa não corre prescrição, tá? Por mais que o INSS, após as mudanças da reforma previdenciária, ela prevê que você tem que requerer em 180 dias. E ele vai pagar, o INSS, se quando você não requer dentro dos 180 dias, ele vai para o inválido mental, aquele que não responde por si. Se não é 90 dias. O INSS, quando ultrapassa daí os 180 dias, quando é para aquela pessoa que tem um problema mental, o INSS costuma pagar a partir do requerimento, tá? Mas isso eu vejo que está errado. Por quê? Porque o INSS, ele tem que cumprir o que está no Código Civil. É que eu sei que eles criaram essa norma, mas eu entendo que o Código Civil é maior. Ou seja, a pessoa que é inválida, mental, que ela não responde por si, que outra pessoa teve que haver uma interdição, encaminhar um pedido, eu vejo que não corre prescrição para ela. Então, ela tem que receber desde a data do falecimento, mesmo que o requerimento tenha sido após 180 dias. Tá? Então, tem esse detalhe aí e pode gerar bastante atrasados. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso, tá? E um ponto interessante é que se o INSS vir a negar o pedido, você pode estar apresentando recurso, seja administrativo ou judicial. O administrativo, muitas vezes na prática, a não sei que seja por causa de algum documento faltante, mas se não, eu já aconselho ir direto para o judicial. Claro que um advogado tem que avaliar a tua situação. Então, o ideal até sempre é, se possível, já contrate um profissional para ele, desde o início, encaminhar o seu pedido. Porque eu canso de ver nos escritórios, no escritório a pessoa, por exemplo, me procurar para recorrer do pedido, só que eu vejo que ficou falho já desde a entrada do pedido. E aí a gente tem que começar, digamos, do zero de novo. Quando, se fosse feito já desde o início, da forma correta, mesmo que o INSS tivesse negado, a chance de ganhar na justiça é muito maior. E aí você não precisa ter que recomeçar tudo do zero, protocolando no INSS, esperando uma negativa para daí entrar na via judicial, entende? Um dos exemplos, né? Porque aí acaba demorando mais, sabe? Então, tem as dúvidas frequentes que, ok, o que significa pensionista inválido? Ok, é aquela pessoa que não consegue prover o seu sustento, né, por razões físicas, mentais ou ambas. Quando o filho é considerado dependente para receber pensão por morte? Quando a sua invalidez, a sua incapacidade é diagnosticada antes do falecimento do segurado, que é antes do falecimento do pai ou da mãe, né, e que ele dependia economicamente. Como comprovar a invalidez para a pensão por morte? Através de laudos médicos, exames e outros documentos que atestem a condição da invalidez e a data do início, é importante. Quando a pessoa é considerada inválida? Quando ela, seja física ou mental, impede de trabalhar, né? E de prover o seu sustento. O que é necessário para requerer a pensão ao maior inválido? A certidão de nascimento, laudos médicos, certidão de óbito, documentos que comprovem a dependência econômica. Se a pessoa foi casada, tá? Pode igual pedir a pensão maior inválido dos pais? Isso gera muita discussão, tá bem? Mas tem situações que sim, mesmo após o casamento, eu sei que mudaria a questão da dependência, mas tem situações que se divorciaram após o casamento, tem situações que ficou inválida após o casamento, então tem várias situações que tem que ser analisada caso a caso, mas nem sempre nem sempre
por si só o casamento impediria requerer, tá? Eu sou advogado previdenciário Diego Idalino Ribeiro. Te convido a conhecer também o meu site, onde eu sempre coloco artigos e explico tudo sobre os direitos, e você também pode estar me conhecendo mais, caso você queira. É diegoribeiro.adv.br. Deixo o meu grande abraço, espero que tenha gostado e até mais.